Os preceitos da guarda do sábado estão registrados na Lei da Torá, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, nos 10 Mandamentos e em todo o Tanakh. Seus princípios continuam a ser consistentemente honrados no Brit Hadasha, Novo Testamento, e foram consistentemente mantidos santos por nosso Messias e seus discípulos. Muitos dos conceitos de guarda do sábado foram sustentados ao longo dos séculos, desde aquela época pelos judeus rabínicos e caraítas, judeus messiânicos e povos de raiz hebraica. Algumas seitas cristãs, em consonância com os judeus e em oposição à guarda do domingo, adotaram a bandeira do sábado como seu sábado do 7º dia. Isso inclui os batistas do 7º dia, a Igreja de Deus do 7º dia e os adventistas do 7º dia. Os princípios da guarda. Primeiro, lembre-se do dia de sábado para mantê-lo santo. Êxodo 28. O sábado é um dos dias separados para assembleias sagradas, é uma convocação sagrada. Devemos procurar nos encontrar e adorar com outros sempre que possível. No entanto, nestes tempos em que vivemos, se nos encontrarmos sem outros, podemos saber que adoramos em unidade com todas as hostes angélicas e outros mundos não caídos. Portanto, estamos sempre em boa companhia enquanto adoramos o Pai e o Filho em seu Espírito. João 4:23-24. Segundo, o Shabat é um tempo para descansar de nossos labores. É um tempo de cura do estresse e dos cuidados deste mundo. Trabalharemos e faremos todo o nosso trabalho por 6 dias. Mas o 7º dia é o Shabat de Yahweh, nosso Elohim. Êxodo 29, Mateus 12, Marcos 1, 3, Lucas 3-14. Terceiro, ao cessarmos nossos trabalhos, o Shabat é um dia para focar em nossa alegria e gratidão pelo que nosso eterno Pai Criador e seu Filho, o Moshia, fizeram e estão fazendo em nós para a salvação. Quarto, os sábados do 7º dia são todos contados a partir da lua nova cheia e são, portanto, tempos lunares designados. Números 10, 8-10. Quinto, devemos ser reverentes e mostrar ao nosso Pai Celeste e seu amado Filho que amamos, honramos e respeitamos sua autoridade em nossas vidas. Sexto, preparação elaborada de alimentos deve ser feita antes que as horas do Shabat ao nascer do sol, para que não haja cozimento ou cozimento importante no Shabat até o pôr do sol. Este princípio é esclarecido na história do maná enviado do céu para alimentar Moisés e os israelitas por 40 anos no deserto. Era um cronograma de alimentação para restaurar o calendário sagrado, identificando dias úteis e Shabat, e que cada um começasse ao nascer do sol. Êxodo 16. Sétimo, o Shabat é um momento para deixarmos de lado nossos fardos mentais, emocionais e físicos e descansarmos. Não devemos fazer nenhum trabalho servil no Shabat, como trabalhos pesados, e que podem ser feitos em outro dia. Isso inclui toda a nossa família, até mesmo nossos servos, animais de carga e estrangeiros que vivem entre nós. Jeremias 17, Êxodo 20:10. Oitavo, o sábado deve ser um dia de deleite e regozijo, no qual abandonamos nossos pensamentos, planos e conversas mundanas por seus pensamentos, planos e santa palavra. Não devemos conduzir negócios como comprar e vender no sábado, e não acendereis fogo em vossas habitações no dia de sábado. Amós 8:5. Isaías 56. Nono, o Shabat é um tempo para fazer o bem. Podemos visitar e confortar os doentes e os presos. Podemos fazer um trabalho espiritual de encorajamento no Shabat, servindo aos outros com amor, mas não limpando o porão ou o quintal de alguém, pintando sua casa ou qualquer coisa que possa ser feita em um dia de trabalho. O princípio é amar e honrar o Pai e seu Filho em primeiro lugar e, em segundo lugar, amar o próximo como a nós mesmos. Décimo, o Shabat é um tempo de profunda reverência ao nosso Criador e Salvador e de discutir com outros as maravilhas dos princípios espirituais, como compartilhar a palavra do Pai,
não para celebrações de festas de aniversário, longas conversas telefônicas mundanas, planejamento das próximas férias ou tempo gasto frivolamente nas redes sociais. A promessa. Se você estender sua alma ao faminto e satisfizer a alma aflita, então sua luz brilhará nas trevas, e sua escuridão será como o meio-dia. Yao te guiará continuamente e satisfará a tua alma em lugares áridos e fortalecerá os teus ossos. Serás como um jardim regado e como uma fonte cujas águas nunca faltam. Os que dentre vós edificarão os lugares antigos assolados. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas, restaurador de ruas para a habitação. Se desviares o teu pé do Shabat, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao Shabat deleitoso, e ao santo dia de Yao, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando da tua própria vontade, nem falando as tuas próprias palavras, então te deleitarás em seu Criador. E eu te farei cavalgar sobre os altos montes da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. A boca de Yao dos exércitos o disse. Isaías 58, 10 ao 14.